senador Lazier Martins fez um duro pronunciamento sobre a instalação de uma comissão especial sem parlamentares para fazer a reforma da lei do impeachment. O senador lembrou que a lei existente serviu para afastar 2 presidentes, mas nunca foi utilizada para processar ministros do Supremo Tribunal Federal. Martins disse: a lei que nunca serviu para processar ministro do Supremo de constantes infrações, apesar dos quase 100 pedidos existentes, como aquele vigoroso requerimento do jurista paulista Modesto Carvalhosa, que aliou nada menos do que 32 fatos justificadores de impeachment do ministro Gilmar Mendes e que, como todos os requerimentos sendo engavetados nos últimos 3 ou 4 anos, foi sumariamente engavetado. O senador lembrou que o ministro Ricardo Lewandowski, que preside a comissão, foi responsável pela manobra que fatiou o impeachment de Dilma Rousseff e deixou de aplicar a pena prevista na Constituição. Lazier Martins alertou: podemos esperar uma lei para intimidar quem pretender propor processo de impeachment. É uma possibilidade, é uma perspectiva. Lazier Martins apontou que, pela vontade única e exclusiva do presidente do Senado, os pedidos de impeachment de ministros do Supremo são engavetados sem análise dos senadores. O senador disse: em resumo, eminente presidente, como vem se tornando consenso na opinião pública, ministros do Supremo são intocáveis, constituem uma casta olímpica, seguros em seus pedestais, sem controle de quem quer que seja, nem mesmo pela única instituição com prerrogativa para processá-los em suas infrações administrativas ou em crime de responsabilidade, instituição que é exatamente esta onde estamos, o Senado, porque o Senado arquiva todo e qualquer requerimento de cidadãos indignados com a desigualdade antirrepublicana que pauta esta casa. E ainda há ministro que deseja tornar o Supremo um poder moderador dos demais poderes, um poder acima dos outros, porque quem modera, a gente sabe, intervém e manda. O senador Lazier Martins lembrou também que as propostas para alterar o regimento do Senado são igualmente esquecidas e não chegam a ser pautadas, apontando que a excessiva concentração de poderes nas mãos do presidente da Casa é uma aberração. Martins disse: os tantos pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo jamais tiveram chance de análise nesta casa, pois sistemática e sumariamente são mandados para o arquivo, como se só uma vontade pudesse resolver pelo colegiado. Uma aberração contra a atual democracia do parlamento existe, uma praxe que neutraliza o conceito de colegiado. O senador Eduardo Girão pediu à parte e apontou que a omissão do Senado constrange os próprios senadores e ignora os anseios da população. Girão disse: é uma caixa blindada, altamente blindada, que a gente não consegue absolutamente transcender, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, uma entidade importante, uma instituição fundamental para a democracia, mas que, por omissão nossa, de todos nós, não conseguimos até hoje iniciar um processo de investigação, de análise de um simples pedido de impeachment que já veio aqui de vários colegas, só meu foram 2, com dados, com fato determinado, com tudo direitinho, mas a gente não consegue dar essa resposta para a população e para nós mesmos. O senador Girão apontou que os parlamentares se sentem cerceados e disse: é muito importante que a gente possa ter muita calma nesta hora e não contrariar mais uma vez um desejo, um anseio legítimo do povo brasileiro, porque de intimidação já basta, né? Termos algo que possa trazer uma intimidação para nós e pedidos de impeachment legítimos que sempre foram feitos, um dia vai ser analisado. Eu não tenho a menor dúvida de que vai chegar o momento em que não vai dar para não fazer. Não vai dar, não há justificativa, não é? E eu acredito que isso vai ser saudável. Saudável para a harmonia entre os 3 poderes da República, a harmonia que hoje não existe. O senador Lazier Martins concluiu dizendo ter esperança de que o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, haja, afirmando não confiar no ministro Ricardo Lewandowski, tendo em vista o precedente aberto no impeachment de Dilma. Lazier Martins disse:
Na medida em que nós temos como principal reivindicante dessa alteração da lei um ministro que teve problemas de descumprimento da Constituição, nós não confiamos no que vai fazer o ministro Ricardo Lewandowski. Tivesse esse pedido ou essa proposta de nova lei do impeachment vindo de fora do Supremo Tribunal Federal por outros juristas, nós não estaríamos aqui questionando, desconfiando. Mas, vindo de um Supremo Tribunal Federal, que hoje é um tribunal ideológico, um tribunal que não tem isenção, um tribunal que causa tanta revolta a milhares ou milhões de brasileiros, nós temos temores com esse projeto que estará sendo engendrado durante 180 dias. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade e até mesmo sobre a utilidade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorreu na Comissão de Constituição e Justiça e como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, e ex-presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente Rodrigo Pacheco, senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado. Foi instalada na sexta-feira passada, dia 11, a recém-criada Comissão Especial de Juristas para fazer a reforma da lei do impeachment, a Lei 1079, que, como se sabe, tem servido para caçar presidentes da República. 2 foram caçados, Collor e Dilma, mas nunca foi acolhida para empichar, com licença para o neologismo ainda não dicionarizado. Mas, repito, 1079, a lei que nunca serviu para processar ministros do Supremo de constantes infrações, apesar dos quase 100 pedidos existentes, como, por exemplo, aquele vigoroso requerimento do jurista paulista Modesto Carvalhosa, que alinhou nada menos do que 32 fatos justificadores de impeachment do ministro Gilmar Mendes. Mas, como todos os requerimentos, sendo engavetados nos últimos 3 ou 4 anos, sumariamente engavetados. Pois agora é instalada a comissão formada por 11 juristas, tendo como presidente o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, o real proponente da criação da comissão, atendida necessariamente, até por educação, pelo senhor presidente do Senado, o senador Pacheco, que, aliás, integrará a comissão. E como relatora desta comissão recém-criada, ao que se anuncia, a secretária do ministro Lewandowski será a relatora da comissão.
tudo em casa. O prazo para a comissão será de 180 dias, portanto, alcançando o mês de setembro, véspera das eleições gerais, e no oportuno momento para entregar ao Senado o anteprojeto que dali sairá. Mas também por isso, quem sabe lá, poderá se tornar um novo pretexto para dificultar trâmite de novos pedidos de impeachment. O ministro Lewandowski, muito interessado na reforma da Lei 1079, como se sabe, o ministro nacionalmente reconhecido como o ministro do fatiamento do impeachment da presidente Dilma, naquela esdrúxula infração constitucional que cassou a presidente, mas lhe poupou os direitos políticos. Infringiu seu juramento de que deveria cumprir a Constituição. Pois terá ele agora a oportunidade, como ele mesmo disse textualmente, de calibrar a lei do impeachment. Quem sabe lá trazer dispositivos de calibre mais ameno para a hipótese de pedidos de impeachment de ministro do STF e de outras autoridades previstas na Constituição. O ministro também até já antecipou, na rápida entrevista concedida na sexta-feira, logo depois da instalação da comissão, que será necessário também prever punições a quem apresentar pedidos por vingança ou por denunciação caluniosa, como se essas hipóteses já não estivessem previstas no Código Penal vigente. Podemos admitir até a perspectiva de uma nova versão, quem sabe lá, que esteja se formando uma nova versão da Lei do Abuso de Autoridade, aquela que substituiu, ironicamente, a frustrada Lei das 10 Medidas Anticorrupção, que foi substituída por penalizações a delegados, promotores e juízes. Se agora a nova perspectiva estiver certa, podemos esperar uma lei para intimidar quem pretender propor processos de impeachment. É uma possibilidade, é uma perspectiva. A respeito dessa comissão recém-instalada, o renomado jurista Modesto Carvalhosa comentou em sua conta na internet no fim de semana que estamos diante de uma manobra diversionista e que a única coisa que tem para mudar no processo de impeachment é sua regulação no regimento interno do Senado. Com o que concordo plenamente. E até conceda mais tempo, presidente. Obrigado. E até apresentei, nesse sentido, projeto de resolução há 3 anos. Em resumo, eminente presidente, como vem se tornando consenso na opinião pública, ministros do Supremo são intocáveis, constituem uma casta olímpica, seguros em seus pedestais, sem controle de quem quer que seja, nem mesmo pela única instituição com prerrogativa para processá-los em suas infrações administrativas ou em crimes de responsabilidade. Instituição que é exatamente esta onde estamos, o Senado, porque o Senado arquiva todo e qualquer requerimento de cidadãos indignados com a desigualdade antirrepublicana que pauta esta casa. E há ainda ministro que deseja tornar o Supremo um poder moderador dos demais poderes, um poder acima dos outros, porque quem modera, a gente sabe, intervém e manda. Enfim, senhor presidente, que venha a nova lei do impeachment, presidida pelo Dr. Lewandowski, também em causa própria, porque a lei notoriamente tratará de casos do Supremo Tribunal Federal. Ainda, ao repisar que a atual lei só tem servido para empichar presidentes da República, propostas existem aqui no Senado para reforçar aprimoramento do processo, mas nunca pautados pelo poder monocrático dos presidentes da Casa, que nunca ouviram o colegiado, nem a mesa diretora e muito menos o plenário. Os tantos pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo jamais tiveram chance de análise por sistemática
e sumariamente mandados para o arquivo, como se só uma vontade pudesse resolver pelo colegiado. Uma aberração contra a qual a democracia do parlamento existe, uma praxe que neutraliza o conceito de colegiado. Aberração que tentei corrigir com meu projeto de resolução número 11 de 2019, onde proponho o prazo de 15 dias para que o presidente da Casa decida o destino de cada pedido de impeachment, cabendo recurso de sua decisão para o plenário, se pronunciar em até 5 sessões. Jamais isto ocorreu. Não consegui, senhor presidente, jamais pautar o PRS 11/2019, como também não consegui pauta até hoje para o PLS 338 de 2016, onde proponho a retirada das mordomias para os ex-presidentes da República cassados, que continuam tendo até hoje direito vitalício às expensas do erário para contar com 4 servidores públicos para sua segurança e apoio de 2 veículos oficiais com motoristas. Outra aberração inaceitável que pesa aos contribuintes de impostos e que esta Casa não quer acabar. Em conclusão, senhor presidente, como jornalista, como advogado, como cidadão e, sobretudo, como senador, nesta época de sucessivos afrouxamentos de legislações, trago aqui minha discordância e preocupação, me cabendo apenas sugerir vigilância aos brasileiros para que o advento possível de mais uma lei flexibilizadora e enfraquecedora da ética e dos princípios constitucionais, como aqueles contidos no sagrado artigo 37 da Constituição, que trata da moralidade, legalidade, impessoalidade e eficiência. Que não se viole aqueles princípios em processo de impeachment de ministros com a nova calibragem cogitada pelo ministro Lewandowski. Já tivemos nos últimos anos calibragens que afrouxaram leis importantes que o Brasil precisava manter, como o afrouxamento às hipóteses da improbidade administrativa, ou aquelas que permitiram soltar da cadeia saqueadores do patrimônio nacional, como a nova jurisprudência que impede prisão aos condenados em segunda e terceira instâncias na Lava Jato, como aquela lei substituta das 10 medidas contra a corrupção, ou aquela que impediu a lei anticrime, ou aquela que veio enfraquecer as atribuições etc. Espero estar enganado com o interesse do ministro Lewandowski, o ministro do histórico fatiamento e agora presidente da revisão da Lei 1079, lei que o Senado jamais conseguiu utilizar para tramitar incontáveis pedidos de cidadãos da República. Uma República hoje tão abalada em seus princípios e de tantas insatisfações. É o que pretendia dizer, senhor presidente. O senador Lazier, o senhor me permite uma parte? Sim, se possível, presidente senador também. Senador Girão, com a permissão do presidente. Perfeitamente, claro. Senador Eduardo Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Lazier, tem uma frase que muito me inspirou a entrar na política e me inspira até hoje a combater o bom combate, sabendo de minhas inúmeras limitações e imperfeições, que são muitas. Mas é uma frase de um grande estadista irlandês chamado Edmund Burke, que ele falava o seguinte: o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços. O senhor está de parabéns, né? Vossa Excelência está de parabéns por esse pronunciamento corajoso aqui, elencando uma série de fatores que tem constrangido a muitos colegas, e eu sou um deles, desde que assumi o mandato. É uma caixa blindada, altamente blindada, que a gente não consegue absolutamente transcender, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, uma entidade importante, uma instituição fundamental para a democracia, mas que, por omissão nossa, todos nós,
não conseguimos até hoje iniciar um processo de investigação, de análise de um simples pedido de impeachment que já veio aqui de vários colegas, só meu foram 2, e que com dados, com fato determinado, tudo direitinho, mas a gente não consegue dar essa resposta para a população e para nós mesmos, né? E o interessante disso tudo, senador Rodrigo Pacheco, é o seguinte: lhe peço só mais um pouquinho de tempo para eu concluir esse à parte, mas é que cada vez mais, é impressionante, cada dia que passa, isso inquieta o povo brasileiro. Inquieta, por que não? Por que não? E quando a gente vê uma comissão dessa, que eu não tenho a menor dúvida que pode ter, acredito que tenha as melhores intenções, analisar, é sempre bom a gente averiguar, mas num período eleitoral, ou seja, vai acontecer no chamado recesso branco, os 180 dias, não é momento para a gente deliberar sobre isso. Eu espero que, e eu confio que o senhor está iniciando o processo. Discordo, com todo respeito, do Lewandowski, do ministro Lewandowski, que eu assistindo pela televisão, em casa, sem a menor intenção de entrar na política, mas fiquei indignado com aquele fatiamento que foi feito aqui por ele, rasgando a Constituição brasileira com relação ao impeachment da Dilma. Eu digo para o senhor Lazier, nos últimos segundos que o presidente vai me que a gente possa atender a demanda do povo brasileiro. Já tem colegas medindo palavras aqui para falar de Supremo Tribunal Federal. Teve até deputado federal enquadrado, preso. E eu já vi colegas aqui dizendo: rapaz, eu estou medindo palavras com relação a isso. Isso é muito ruim para a democracia, para a atividade do parlamentar, né, a sua livre opinião, porque a gente não fala de pessoas, né? Eu não vejo isso, ninguém falando de pessoas. A gente está falando aqui exatamente de processos que poderiam ter andamento para o bem da democracia. Então, é muito importante que a gente possa ter muita calma nessa hora e não contrariar, mais uma vez, um desejo, um anseio legítimo do povo brasileiro, porque intimidação já basta, né? A gente ter algo que possa trazer uma intimidação para nós, né? E pedidos de impeachment legítimos que sempre foram feitos, e um dia vai ser analisado. Eu não tenho a menor dúvida que vai chegar o momento que não vai dar para não fazer. Não vai dar, não tem justificativa, né? E eu acredito que isso vai ser saudável para a harmonia entre os 3 poderes da República, harmonia que hoje não existe. Existe um ar de tranquilidade, mas é aquela tranquilidade, como diz no Evangelho, aquela tranquilidade comprada à custa de uma culpa, né? De um sentimento culposo por não agirmos. E essa tranquilidade é a tranquilidade do Mar Morto. Lá não tem peixe, lá não tem vida, não tem vegetação, mas tem muita corrupção. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, com sua permissão, presidente, agradeço a sua manifestação, senador Girão, e quero incorporar ao meu pronunciamento a sua manifestação e dizer em conclusão, diante do presidente da Casa, que exatamente o nosso presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, é a nossa esperança. O presidente Rodrigo Pacheco é um jurista renomado, um professor, e esperamos que o seu zelo nos traga um projeto inquestionável para cá, porque na medida em que nós temos como principal reivindicante dessa alteração da lei um ministro que teve problemas de descumprimento da Constituição, nós não confiamos no que vai fazer o ministro Lewandowski. Tivesse esse pedido ou essa proposta de nova lei do impeachment vindo de fora do Supremo Tribunal Federal por outros juristas, não estaríamos aqui questionando, desconfiando. Mas vindo de um Supremo Tribunal Federal, que hoje é um tribunal ideológico, um tribunal que não tem isenção,
Um tribunal que causa tanta revolta a milhares ou milhões de brasileiros, nós temos temores com esse projeto que estará sendo engendrado durante 180 dias. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Lazier.